Ei, Olá, boa Giovana, noite. boa noite. Tudo bem, minha querida? Tudo bem? Dá pra ver bem? Dá para ver muito bem. Ah, então tá. Dá pra gente Primeiro, conversar. agradecer sua presença. Giovana está numa fase da vida, assim como eu, que é a fase de ser pai. Ela, no caso, mãe, a missão dela é muito maior que a minha, não dá nem para comparar. Obrigado por você ter dado seu tempo para a gente Ah, conversar um pouquinho sobre a importância do fonoaudiólogo, né, na doença de Parkinson. sim, mas eu que agradeço o convite, pela oportunidade de falar sobre essa área, né, que é apaixonante, que a gente se envolve. Estou envolvida aí há 20 anos já com a doença de Parkinson, com os distúrbios do movimento. É um prazer muito grande de poder participar e poder falar um pouquinho dessa área de atuação. Muito bom. Só aproveitando, puxando a sardinha para Giovana. Giovana é coordenadora do setor de fonoaudiologia da Associação Brasil Parkinson. Também está concluindo agora um doutorado, né, Giovana? Sim, defendo agora de Sobre. investidor. Parabéns, muito sucesso. Obrigada. Especificamente nas ataxias. Então, quem sabe no segundo momento é um ponto para a gente abordar quando a gente fizer a live de doenças raras, que a gente vai ter no segundo momento. Já fica meu convite aí para você abordar também nas ataxias e outras doenças raras. Uhum, com o maior prazer, participo sim. Muito bem. Conta um pouquinho do seu trabalho na Associação Brasil Parkinson, primeiro, para o pessoal saber o que vocês têm feito lá. Então, doutor Diego, eu trabalho na associação desde o ano de 2000, quando eu iniciei um curso de especialização no Centro de Estudos da Voz, né? Então, para dar seguimento à pós-graduação, à especialização, eu tinha que passar é, por esse estágio, vou colocar a bateria aqui. Eu tinha que passar por esse estágio lá e então eu era para ficar alguns dias assim, alguns meses e finalizar meu estágio. Só que acabei gostando tanto que eu fui Para sempre. ficando, fui sendo voluntária e tal. Aí quando veio a oportunidade de 2000 em 2005, mais ou menos, por aí, o Dr. Samuel Grossman me convidou para coordenar a parte de fono, entrar mesmo para atuar como fonoaudióloga responsável pelo serviço, né? Então, e aí desde então eu atuo nessa área e gosto bastante porque é uma área, né, que é dinâmica, né? Atender pacientes de Parkinson em seus diferentes estágios da doença é muito dinâmico para a gente, profissional terapeuta, né? Porque a gente tem que conhecer o paciente no seu estágio, a interferência da medicação quando não faz efeito e os sintomas que ele acaba tendo com relação à fala, à voz, à deglutição, e o que a gente pode ajudar a melhorar a qualidade de vida do paciente, na questão da melhora funcional deles. Então é muito dinâmico isso, né? Cada paciente responde de uma maneira, né? Cada É verdade. paciente tem uma adesão diferente. Então a gente não é uma terapia de tamanho único, né? É uma terapia bem que a gente tem que trabalhar bem com dinâmica, trabalhar com a família, que envolve muito cuidadores, todas as pessoas que envolvem o cuidado do doente ali, né? Então, eu tenho estado lá na associação, participado de congressos, bastante congressos internacionais, né? O ano passado eu estive lá em Nice, na Eu França. também. Aham. Então a gente se cruzou lá. Eu estava grávida lá, então foi um desafio. Né? Eu estava no terceiro mês de gravidez, mas eu consegui ir. E aí a gente participou, né? O meu grupo lá da Unifesp participou de vários pôsteres, exposição de pôsteres sobre a doença de Parkinson. Então, a gente vê cada vez mais nos congressos a reabilitação, ela está sendo muito falada, a reabilitação motora, a reabilitação oral, fonoaudiológica. Então, aquilo que a gente escuta no congresso, né? A medicação controla os sintomas, mas quem vai retardar a progressão da doença é o exercício, né? É A verdade. atividade física deles e a questão também fonoaudiológica. Quanto mais exercício o paciente puder fazer,
precocemente envolvendo a fala, né? Porque quanto mais ele treina a fala, ele protege a deglutição, porque é o mesmo órgão que a gente usa para falar, a gente usa para comer. Então, se vai degenerando a parte... Isso é muito importante. Vai degenerando a parte da fala e vai também degenerando os músculos que envolvem a deglutição. Então, se o paciente deixa de treinar passa, né? Às vezes tem um paciente que chega assim, na familiar, e fala, acho que passou do tempo dele fazer os exercícios, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar para ele não piorar, para manter estável naquilo que ele se encontra quando está num estágio mais avançado. Mas quando ele está no início do estágio da doença, ainda se torna reversível o quadro com relação à deglutição, à voz. Mas quando ele chega num estágio mais moderado para grave, assim, que exige uma demanda maior de exercício, de fazer, de ter disciplina, aí a gente tenta manter o padrão, né? Tenta dar uma melhorada, mas assim mesmo a gente fala, ó, não passa do tempo, porque passou do tempo é difícil ser reversível. É verdade. Isso aí a gente tinha discutido um pouco com a Érica, que você colocou, gente, que assim, infelizmente, a doença de Parkinson é uma doença caracterizada pela perda, pela morte de neurônios. Inicialmente, a gente acreditava que esses neurônios eram exclusivamente do sistema motor, de uma região chamada substância negra, mas hoje em dia a gente sabe que a morte neuronal, a perda neuronal, envolve uma série de outros circuitos cerebrais, incluindo circuitos relacionados à depressão, ao sono, ao funcionamento intestinal e, claro, também ao controle dessa musculatura, que é a musculatura da voz, fala e deglutição, tá certo? Uma coisa interessante é que na fase inicial da doença, como a Giovana falou, às vezes o sintoma é um sintoma que ainda é leve. E esse sintoma mais comum é a hipofonia, né, Giovana? Que é quando o paciente fala baixo. E é muito interessante que, às vezes, uma das queixas que chega é assim, nossa, você está falando tão baixinho que a gente tem que chegar perto para poder ouvir, né? É muito comum que os pacientes também, essa coisa que a gente tem de articular a boca para poder falar, os pacientes, eles evoluem com uma hipomimia facial. O que é isso? Eles apresentam uma diminuição da motilidade da musculatura relacionada à expressão facial e ele fica com aquela face em máscara, perde um pouco a expressão facial, o paciente com aquela cara meio apático. Exato. E esse componente labial, né, de não conseguir articular legal, esse componente da hipofonia, ele acaba diminuindo muito a voz e dificulta às vezes que os pacientes não conseguem se comunicar, né? Sim, exato. Nesse sentido, a gente às vezes dá um remédio, tem paciente que fala um pouquinho mais alto, tem paciente que infelizmente não tem uma resposta tão legal. Por esse motivo, a fonoterapia, a reabilitação com o fonoaudiólogo, ela é fundamental para que você possa já ganhar qualidade de vida e independência. Você imagina para um orador, para um professor, um advogado, um juiz, essas profissões que dependem muito da fala, faz toda a diferença, né? Então comenta um pouquinho, Giovana, sobre a reabilitação da hipofonia, desse sintoma de falar baixo que está presente em quase 90% dos pacientes com doença de Parkinson, né? Sim, então, doutor Diego, o que acontece, né? Os pacientes começam inicialmente, quando é uma doença de Parkinson idiopática, né? Então, que a gente não sabe a causa, desconhecida, eles vão apresentar queixa vocal depois de 5 anos e meio a 6 anos que teve o diagnóstico da doença de Parkinson com alteração motora. Então, depois que ele teve as dificuldades motoras, por exemplo, né, que a alteração de marcha, de membro superior e inferior, a lentidão do movimento, a varicosinesia, aproximadamente a literatura diz que 5 anos e meio a 6 anos é que começam a aparecer os transtornos da alteração, da modificação da voz e, consequentemente, da fala. Por que da fala? Porque o paciente vai começar a articular os sons da fala mais fechado, né? Vai ter uma articulação que a gente chama de uma articulação travada, fechada.
E os fonemas, eles vão sair com uma imprecisão articulatória. Então, ele vai falar com as pessoas, ele não tem uma precisão nos fonemas de falar com segurança, de falar com certeza. Então, ele vai ficando cada vez mais inseguro, porque a fala dele vai modificando. Ele vai tendo essa hipofonia, que é uma alteração da intensidade da voz, né? A hipofonia vem de uma alteração das cordas vocais, das pregas vocais, porque elas não têm uma coaptação, fechamento glótico completo, ou seja, a gente tem esse tubo da frente, a laringe, aqui na frente, onde a gente tem as pregas vocais, e elas ficam paralelas ao solo, a prega vocal. Então, elas são duas pregas, dois músculos, que ficam paralelos ao solo. E para eles gerarem um som, elas precisam tocar uma na outra e gera então um som. Então elas têm que se aproximar da linha média, sai o ar do pulmão, elas se aproximam e sonorizam o som, né? E o que acontece na doença de Parkinson? Esse fechamento delas se aproximarem da linha média, elas passam a não ter um fechamento completo, elas começam a ficar pela metade, pelo meio do caminho, elas não fecham completamente. E essa falta de fechamento completo da prega vocal, a gente chama de uma fenda fusiforme, que é uma fenda que não fecha, que coapita na hora de você fonar, de você falar. E aí, o que vai tornar a qualidade vocal? Vai tornar uma qualidade soprosa, uma voz mais baixa. O paciente vai falar cansado, porque esse capaz, ele não tem fechamento glótico adequado. Por quê? Porque desenvolveu uma fenda chamada fenda fusiforme, a fenda característica da doença de Parkinson. E a fono, o que ela vai atuar? Ela vai atuar para melhorar esse fechamento glótico. Por quê? Porque as pregas vocais estão com uma fraqueza muscular, estão com uma atonia muscular. Então, precisa ser feito os exercícios, né? Tá com uma astenia. Então, ela tem que fazer exercícios de esforço fonatório, né? Que são os exercícios que hoje é muito falado, que é muito divulgado, tem pesquisas, muitas pesquisas na área, que é o Lee Silverman Voice Treatment, que é desenvolvido pela Lorraine Hamig e pela Cynthia Fox. E cada 2 anos elas vêm ao Brasil para certificar os fonoaudiólogos que têm interesse nessa área, para atuar nesse método com os pacientes com a doença de Parkinson, né? Eu não sabia disso, não, Giovana. Quer dizer que para mim a certificação era única. Por exemplo, a pessoa fazia a certificação e ganhou o certificado e acabou. Na verdade, é contínuo, então. É contínuo. Precisa atualizar a certificação. Sim, nos últimos 5 anos mudou isso, passou a ser cada 2 anos, né? Elas sugerem que façam uma certificação de renovação. Então, elas mostram as pesquisas nos últimos 2 anos que elas estão desenvolvendo, elas fazem alguns ajustes em cima da metodologia, da técnica. Então, o ano retrasado elas estiveram aqui, esse ano era para elas virem, elas geralmente vêm de setembro. Os pacientes lá da associação, os meus pacientes, fazem parte da parte prática dos exercícios. Então, a gente seleciona lá 20 pacientes que vão na parte prática e as fonoaudiólogas atuam. Então, quem traz essa fonoaudióloga aqui é a doutora Mara Belal, que é do Centro de Estudos da Voz, onde eu sou professora, né, da especialização. Legal. E os alunos que passam no curso de especialização, eles passam comigo na Associação Brasil Parkinson, aprendendo a atuar com os pacientes. E aí, quem tem interesse, quem quer aprofundar no assunto, acaba fazendo, então, o método Lee Silverman. Então, esse ano, infelizmente, a gente não teve. Giovana, mas você tem o dado de quantos fonos são certificados no Brasil? Vocês têm esse dado ou não? Tenho. São aproximadamente fonoaudiólogos certificados que estão atuando assim, mas aproximadamente chega a ser uns 300, de 300 a 400 fonoaudiólogos do Brasil inteiro. Então... se você for considerar que 1% da população brasileira tem doença de Parkinson, e é relativamente pouco, né? Porque só a cidade de São Paulo deve ter aí, a maioria desse número aí talvez deve ser da cidade de São Paulo, né?
Sim, exato. É, Não, a gente não tem. Eu tô falando isso porque são 20 alunos, são 20 pacientes que participam da parte prática e tem grupinhos de 10, 15 fonoaudiólogos para cada paciente. Então, em média, essa turminha de 300 a 400 fonoaudiólogos que atuam. Não é todo fonoaudiólogo que tem interesse de atender sim, neurológicos, né? Não tem sim, o claro, claro. perfil, então acaba tendo esse número pequeno de fonoaudiólogos, né? Então, eu tenho muitos pacientes que entram na Fala, internet o que a gente tem esse certificado, e se entrando no site do Lee Silverman, tem todos os fonoaudiólogos do mundo inteiro todo mundo que está certificados ali. habilitado. Legal. Sim, sim. Fala um pouquinho em que consiste a técnica. Por que, que a técnica é tão interessante? Por que, que ela que traz mais resultados? Né? Que esse método também tem uma versão estendida para fisioterapia, né? Que é de Sim. realização de movimentos bem largos, bem Aham, amplos, né? E tem tido aham. resultados muito interessantes. A gente comentou um pouquinho no final da outra live. Comenta disso, um pouquinho do método na fono, como Então, é. o método, ele é um método bem interessante porque ele exige pouca cognição, pouco entendimento do paciente. Então, é uma técnica que envolve a fonação. Então, é um trato vocal onde você pede para o paciente falar a vogal sustentada A forte, a e o que ela explica, né, essas fonoaudiólogas? Que quando você dá uma ordem para ele fazer a vogal A longa, né, extensa, você vai ativar os subsistemas da fala. Então, inconscientemente, você ativa os subsistemas da fala. Quais são os subsistemas da fala? É a respiração, a articulação, a fonação, a ressonância e a prosódia. Então, a fala, ela envolve esses 5 parâmetros. E quando você fala para o paciente, faz ar forte, aí ele já vai pegar mais ar, ele vai abrir mais a boca, ele vai equilibrar a ressonância. Então, você está ativando o subsistema. Você não precisa falar para o paciente, olha, respira fundo, pega o ar, abre bem a boca e faz o ar. Aham, Entendeu? muito legal. É muito comando que você tem que passar para o paciente, sendo que é um comando simples que elas falam, é a vogal A sustentada e acabou. E lá você vai, então, recrutar esses subsistemas da fala que você está trabalhando tudo. Então, os artigos científicos dela comprovam isso. Ela comprova que você não precisa dar uma ordem extensa, com várias etapas. Você só dá essa ordem, o paciente faz o exercício e já ali ele vê uma mudança na projeção da voz dele. E outra coisa legal é a repetição. Então, ela manda fazer 15 repetições ou mais, né? Então, a repetição é a base do aprendizado. Quanto mais eu repito, É mais eu verdade. aprendo. Então, é o aprendizado motor, né? Então, o que ela sugere? Que seja uma terapia intensa de 1 mês, 4 vezes na semana, individual, durante 1 hora. Não é a nossa realidade brasileira. Eu não consigo ter Bomba, um claro. paciente. Eu não consigo ter um paciente que faça terapia 4 vezes na semana, durante 1 hora, individual, como na Associação Brasil Parkinson. O que a gente fez? A gente adaptou um método na associação, onde o paciente vem 2 vezes por semana, durante 2 meses, faz a técnica em 16 sessões, que é o que ela propõe, 16 sessões. Só que a demanda na Associação Brasil Parkinson é grande, a gente não tem tantos fonoaudiólogos, como você mesmo viu. Quantos estão certificados? A gente não tem esses fonoaudiólogos para atender individual toda a gente que aparece. Claro. Então, a gente faz em grupo o atendimento e eu aplico, então, a base do Lee Silverman, né? Mas, assim, elas não gostam que eu falo assim, não gostam que eu falo que eu uso esse método desse jeito, porque eu desconfigurei o método. Mas Sim, claro. eu adaptei para a Para a realidade realidade brasileira. brasileira. Claro. Exatamente. E Não, aí, e isso também mostra, primeiro, a sua vontade de fazer pelas pessoas, né? Senão você sim, poderia simplesmente desistir, né? sim, E a capacidade que a gente tem de adaptação. Agora, uma coisa que você trouxe muito interessante é que às vezes o paciente não pode fazer o exercício com vocês, mas o treinamento, às vezes, do familiar, para que depois, às vezes, do período que você já manteve a terapia, para que ele continue fazendo os exercícios de alguma maneira, né? Apesar sim, das atividades
apesar das atividades sempre ser interessante estar acompanhado pelo profissional, esse empoderamento do familiar de incentivar e ajudar a fazer é válido, né, Giovanni? Sim, sim. O método, ele exige que se faça o exercício, ele aprende com a terapeuta em sessão e ele tem que repetir 2 vezes ao dia, né? Em casa, ele tem que repetir. E elas garantem que esses resultados se sustentam por 2 anos, né? Então, Maravilhoso. agora, Nossa, maravilhoso. tem pacientes que chegam em terapia que já tem um quadro de alteração de deglutição, que é fazer o método Lee Silverman. O que elas até sugerem quando a gente faz o curso? Primeiro, tratar se é uma disfagia muito grave, primeiro faz os exercícios direcionados para a disfagia. Reabilita o paciente, volta a comer as consistências que ele não estava comendo, e depois ele inicia o Lee Silverman. Então, o Lee Silverman, ele tem que ser aplicado realmente assim para maior que a queixa vocal, para queixas de fala e de voz. Agora, quando o paciente tem essas alterações, esses comprometimentos, vem com sonda e quer fazer o Lee Silverman, não, tem que tratar primeiro, tentar tirar essa sonda, alimentar adequadamente para depois partir para os exercícios de Lee Silverman. Eu acho uma coisa interessante que é colocar justamente assim, pessoal, a gente não pode demorar para procurar ajuda. Exato. Porque essas alterações, elas não vêm do dia para a noite. Não é que a pessoa foi diagnosticada com Parkinson, amanhã ela está usando sonda, não é isso. Isso é um quadro que vem progressivo, vem lento, geralmente demora anos, tá? Um paciente que faz tratamento com Parkinson de maneira adequada, que faz o segmento, as reabilitações direitinho, a chance dele nitidamente, né, Giovana, dele desenvolver um quadro desse é muito menor do que aquele que não faz. Então, realmente, primeiro, traga isso para o seu médico, porque às vezes em grandes cidades, né, Giovana, as pessoas não têm iniciativa de procurar de maneira independente, aliás, em pequenas cidades, né, eles não têm iniciativa de procurar de maneira independente outros profissionais além do médico. Sim. A conduta fica muito centrada no médico, e isso, dependendo da qualidade do profissional, se é um profissional que às vezes não sabe trabalhar numa equipe multidisciplinar e não sabe da importância desses outros aspectos na qualidade de vida, ele prende o paciente. E aí priva o paciente de poder realmente utilizar outros braços de terapia, que são os braços da reabilitação, que estão além do remédio. Porque a voz, pessoal, no geral, ela não melhora com medicamento. E mais, à medida que a doença vá progredindo, esse sintoma vai piorando, né? Isso é muito nítido. Sim. E especificamente, eu queria chamar a atenção para uma coisa assim. Como a gente falou na aula de tratamento, para pacientes que tomam medicamentos várias vezes ao dia e que estão tendo movimentos involuntários denominados de cinesias, ou que tomam um remédio e o efeito do remédio é muito curto, esses pacientes são possíveis candidatos à cirurgia de estimulação cerebral profunda ou Deep Brain Stimulation, tá? A cirurgia do DBS. O que a cirurgia faz? A gente coloca um eletrodo no cérebro, numa região chamada núcleo subtalâmico ou globo pálido, libera uma corrente elétrica para estimular a atividade cerebral e isso melhora a lentidão, a rigidez, o tremor e impacta a qualidade de vida em 50% a 70%. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que existe uma terapia cirúrgica que utiliza estimulação cerebral que melhora a vida dos pacientes 50% a 70%. Com uma ressalva. A grande ressalva, pessoal, é a fala e a voz. A cirurgia de DBS não melhora a fala e a voz. E mais, ela pode piorar a fala e a voz. Então, eu mexo muito com o DBS por causa do Hospital das Clínicas, que é o ambulatório que eu faço parte, de estimulação cerebral profunda, de neuromodulação. Agora eu estou meio afastado por causa de filho, mas, enfim, é o lugar que eu tenho muita mão disso, de cirurgia. E um dos meus principais limitantes, pessoal, é porque as pessoas não fazem fono. E aí o pessoal não faz fonoterapia, eu não consigo mexer, eu não consigo aumentar a corrente elétrica, porque a corrente elétrica a cirurgia pode piorar a fala. E eu não consigo operar quem está com a fala muito ruim. Então a fala, pessoal, é um limitante muito grande, tá? É um sintoma que você tem que abordar cedo. Eu acho que
Foi muito legal, viu, Giovana? Eu não sabia dessas informações da capacitação, do que é anual, não sabia também o número de sessões, não sabia que era fixo, tá? Eu achei isso super legal, mas essa questão da fala, ela é fundamental. Então, se você está falando baixo, está com dificuldade de falar com seu familiar, procure um profissional, e eu acho que isso que você falou, tente entrar em contato com a Associação Brasil Parkinson. Você que é de outro estado, se você for de Vitória, Espírito Santo, espero que um dia a gente consiga montar um curso e mandar o pessoal da FON tudo fazer curso lá com a Giovana para poder colaborar com a gente aqui. E a mesma coisa os fisioterapeutas. Então, Muito bem. Tem duas coisas que você falou agora no seu discurso que eu quero pontuar. Muito bom. Essa questão que você disse, né, de encaminhar o paciente mais precocemente, então você garante os resultados mais rápidos, até porque a parte cognitiva do paciente, ele está bem para responder melhor. Isso a gente discutiu bastante nesse congresso INICE, né? Então, na semana passada, a Érica estava fazendo, né? Ela estava fazendo a live e ela comentou que os médicos antigos não encaminham, né? Precocemente, esperam um tempo, tal. Mas eu creio que a geração de neurologistas que está vindo agora, eles estão com essa mentalidade, né? Esses estudos, eles estão mais abertos para encaminhar isso. Nós estamos aprendendo. Sim. E vocês também estão gerando mais evidência. Eu acho isso super legal. Sim. As outras especialidades fora da medicina estão fazendo um trabalho assim lindo de correr atrás da evidência. E aí vocês entregam isso pra gente, ó, tá aqui nosso resultado. E aí a nossa geração vai... E isso tudo vai beneficiando o paciente, né? Exatamente. Então, a gente discutiu muito isso. Quanto mais precocemente o paciente é encaminhado, mesmo que ele não tenha queixa, mas ele é submetido, por exemplo, ao método Lee Silverman, ele engrama aquela fala dele, porque a gente vai trabalhar a vogal sustentada, da vogal sustentada a gente trabalha a palavra, a frase, a leitura, a fala espontânea, quer dizer, vai construindo a fala do paciente, né? Então, ele vai engramando aquela fala nova. Eu tenho pacientes de 95 anos de idade que começou a fazer o tratamento comigo 20 anos atrás. E hoje, quando eu falo para ele fazer a vogal sustentada, a voz dele sai nitidamente. Ele tá pior motoramente, está acamado, mas eu tô lá no leito com ele e ele fala, ele responde porque 20 anos atrás ele começou a fazer no fono. Então a gente vê o resultado. E outra coisa que você disse, né, do treino, da disciplina de se fazer o exercício, é fundamental ter essa disciplina com o paciente que às vezes é difícil ele ter, mas ele tem que ter vestir a camisa mesmo, né? Eu tenho que fazer o treino, eu tenho que me mexer, porque é isso que vai segurar, não é o remédio. O remédio ele vai controlar os sintomas, mas a evolução da doença é o exercício, né? É verdade. E muito quando bem. você treina a fala, você está treinando a fala, você está protegendo a deglutição, né? Então você está evitando que ele vá tão cedo para uma sonda, né, sonda de alimentação, tanto nasal como aquela que vai direto para o estômago, a gastrostomia, né? E essa questão também do marca-passo cerebral, do DBS, que modifica a fala, e o paciente deixa de fazer um tratamento adequado junto com a fonoterapia, então piora a fala dele, né? Então o médico fica limitado nos recursos que ele poderia estar utilizando para programação do marca-passo cerebral. Então a fonoterapia ele já consegue. Eu fiz também um trabalho no HC e a gente fez com o marca-passo ligado, desligado, para ver quanto a gente conseguia, né? Então faz diferença. Que faz diferença realmente, né? Então é importante. Hoje existem os DBS mais modernos, né? O direcional com 8 canais, que ajuda bastante na fala. Eu tive no consultório 3 pacientes reoperados que tinham colocado o convencional e trocaram para o direcional, porque são pessoas que são diretores de empresas, são vendedores, são pessoas que usam habitualmente a fala, a voz para trabalhar, que estão na ativa ainda, e que quando fizeram colocar o DBS
o convencional, eles tiveram uma queda muito abrupta da fala deles, difícil de recuperar, e foram, então, colocar um direcional que melhorou bastante. Né? Deixa eu só fazer só esse comentário do direcional, pessoal, é que a gente vê como as tecnologias vão evoluindo para melhorar a vida das pessoas, tá certo? Então, quando foram feitas as cirurgias de DBS, ao longo do segmento desses pacientes, foi observado que essa dificuldade de fala, disartria, que é essa dificuldade de articular a palavra, era muito frequente e às vezes era induzida dependendo da quantidade de energia que a gente dá, tá? E por que isso acontecia? Porque a corrente elétrica no cérebro se difundia para regiões que não deveria se difundir. E aí, o pessoal da tecnologia foi estudando maneiras de poder corrigir isso. E inventaram um eletrodo cerebral que era capaz de focalizar a corrente elétrica, tá certo? Esse eletrodo é o eletrodo direcional que a Giovana trouxe, que tem benefícios já comprovados, só que por isso ele tem um preço, lógico, um pouco mais caro e, infelizmente, no sistema público de saúde, ele ainda não é disponível, porque estão disponíveis os modelos antigos e, infelizmente, também muitos planos de saúde, eles não oferecem esse modelo novo. A gente acredita que com o tempo isso vai ser substituído, mas é o que a Giovana falou, e se a gente tem possibilidade de fazer uma escolha relacionada à cirurgia, a gente tem escolhido agora esse novo modelo de eletrodo e diminuir esse tipo de efeito colateral. Sim, exato. Muito legal, muito legal. E essa questão da hipomimia, né, da expressão facial... A Vanessa falou aqui, ó, só um minutinho. Todos os planos aceitam sim. Vanessa, eu estou falando de Vitória. Então, em Vitória, tem umas outras questões envolvidas que, infelizmente, eu não sei, que tem dificultado um pouco esse meio de campo. Talvez em São Paulo e tal, mas foi problemas que eu já passei. Mas obrigado pelo seu comentário. Isso. Então, e essa questão da hipomimia, né, que você disse, dessa alteração na expressividade facial, né, então o paciente fica sem expressividade, ele não demonstra alegria, tristeza, ele não tem essa expressividade. Então a fonoterapia vai ajudar, né? Porque o paciente, quando ele vai ficando com hipofonia, quer dizer, vai reduzindo a intensidade da voz dele, ele vai ficando cada vez mais isolado. E o isolamento, ele vai se comunicando menos. E se comunicando menos, ele vai tendo menos interação cognitiva. Então, ele leva por uma depressão, né? Que pode levar para uma demência. Então, é um ciclo levando o outro. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que a melhor maneira de treinar a fala é falando, é conversando, é falando pelos cotovelos. É o que eu sempre oriento eles. Se não fala em casa, vai. Agora, com a época de pandemia, tudo, mas na época eu falava para os pacientes, vão numa praça, vai conversar, vai fazer amigos, vai comprar um pão, vai conversar com o padeiro, vai conversar com o caixa da padaria, vai desenvolver a fala, porque tem que se comunicar. Né? Tem que se falar, porque senão a pessoa entra nesse isolamento e passa a não falar, e isso prejudica muito a parte cognitiva, emocional, né? Então ele vai ficando... Nossa, isso que você falou é lindo. Você sabe que tem a Clarice Lispector fala uma coisa bem assim, ó, a palavra é o domínio sobre o mundo. Uhum. E tem uma outra coisa que diz bem assim, você vê, só uma pausa cultural aqui, que é o seguinte, tem uma frase da Bíblia que diz bem assim, no princípio era o verbo, e o verbo tornou-se carne. Então você vê que até mesmo na religião, a palavra, pessoal, é algo que realmente comunica e liga as pessoas. Então ficar sem falar impede a nossa interação com os outros e com o mundo. E aí acontece isso que você falou, a pessoa que fica sem falar, ela vai se recolhendo, ela vai se isolando, e aí lembrar que os pacientes naturalmente têm uma tendência a já ter depressão pela própria doença de Parkinson, e aí você vai agregando fatores para piorar esse quadro. Exatamente. E aí cai a autoestima, cai a qualidade de vida. Muito, muito, muito legal.
Exatamente. E aí começa, então, todas essas complicações que, né, que a gente está falando. A parte da deglutição, que eu quero falar rapidamente, é a questão da falta de amplitude do movimento de língua. Então, o paciente, ele vai reduzindo essa amplitude, essa movimentação de língua, ele vai salivando, porque vai acumulando saliva dentro da cavidade oral, da boca, e ele vai engolindo menos. Não é que ele está produzindo mais saliva, ele vai engolindo Isso é super menos. importante. Então, tem que se fazer exercício para voltar aos movimentos orais de língua, bochecha, lábio, céu da boca. É importante esses movimentos, passar a língua nos dentes, coisas tão simples, vibrar a língua, anteriorizar e posteriorizar a língua, fazer movimentos com a língua, lateralizar, isso tudo parece bobo, mas ele surte um efeito muito grande para a salivação, né? Então, paciente que não deglute direito, já com o pequeno vazamento, né, de saliva pela borda dos lábios, a gente já considera uma disfagia, que é uma alteração da deglutição. Então, deles estar já salivando um pouquinho que seja, a gente já considera uma disfagia leve, de grau leve, porque a disfagia ela tem graus, leve, moderada e grave. Então, por isso tem que trabalhar, fazer esses exercícios orais, para evitar esse vazamento de saliva para a cavidade oral, né? E outros pacientes, a gente ouve uma voz mais molhada, que é a saliva caindo na prega vocal, no tubo aqui da frente, onde não deveria entrar nem saliva, aqui em alimentos, nada. Tem que entrar para a parte posterior, que é o esôfago. Então, o paciente fica com aquela voz aflitiva que você ouve que está molhada, ou seja, saliva indo para o lugar errado, tá? E ele vai tendo microaspirações até desenvolver uma pneumonia. Então, são coisas que a gente consegue melhorar com simples exercícios, bem básico, e o paciente consegue ter uma melhor qualidade de vida. E outra coisa que a doença de Parkinson causa é a festinação da língua. Às vezes ele fica ensaiando para deglutir, aquela língua fica festinando na boca, ele fica aquele ensaio que nem a festinação da marcha, né? Que ele fica ali tentando ele dá o passinho curto, né? E ele fica festinando, né, a saída dele do passo. E a mesma coisa na deglutição com a língua, né? Eu estou falando isso porque eu fiz uma live com o pessoal da Vibrar, com Parkinson, da Daniela Janser, eu acho que você deve conhecê-la, que é uma paciente que tem Parkinson. Então, a Daniela me perguntou sobre essa questão e eu falei da festinação. E as pessoas às vezes não sabem que também pode manifestar na língua. Então, manifesta assim, ele fica ensaiando e nesse dele ensaiar para deglutir, ele vai, não consegue engolir. Então, ele vai ficando ensaiando com a língua e vai escorrendo o alimento por trás. E esse alimento que escorre por trás, ele vai direto para a via aérea, para o pulmão. Então, isso é um perigo também para a broncoaspiração e desencadear, então, uma pneumonia. Então, eu estou falando, assim, o básico, né? Nada, uma aula. Da importância dos exercícios, né? Desde o início, porque aí chega num fator mais difícil, onde o paciente vai tendo muita dificuldade e, às vezes, ele não consegue fazer os exercícios ativamente. Ele não consegue pensar nos exercícios, ele não consegue realizar ativamente, tem que ser feitos os exercícios passivamente. Se ele fizer passivamente, é a terapeuta fazendo nele, né? Então, quando chega nessa situação, fica mais difícil para o paciente, e aí a gente tem que fazer o controle de salivar, né? Aí tem o método da toxina botulínica, junto com a fonoterapia, para controlar essa questão, salivar. Mas eu acho importante... Só frisar um pouquinho essa questão da salivação, que é a cialorreia, porque às vezes o constrangimento social de quem saliva muito, que tem esse fluxo de saliva pela boca, é muito grande, né? E aí os pacientes costumam andar com um lencinho, às vezes, para tentar disfarçar. Pessoal, a quantidade de saliva que é produzido pelo homem pode chegar a 1,5 litro, tá? De saliva por dia. E como a Giovana falou, para essa saliva sair da boca, ela deve ser engolida. E ela deve ser engolida de maneira adequada. A gente chama esse processo de depuração natural da saliva, que é a gente engolir a saliva passando da boca, faringe e esôfago. Tá ok?
E aí o que acontece? Nos pacientes que têm essa dificuldade de deglutição, a saliva começa a escorrer e isso causa um constrangimento muito grande e aumenta o risco disso parar no nosso aparelho respiratório, aumentando o risco de broncopneumonia ou pneumonia aspirativa. Pessoal, nós não estamos falando que quem tem Parkinson vai acontecer isso amanhã. Não é isso. Isso é tudo muito lento. A gente fala para que vocês possam entender a importância da fonoterapia e fazer os exercícios para evitar, lá na frente, 5, 10, 15 anos, de que isso ocorra, tá certo? Nos pacientes que têm muita salivação, a gente tem algumas opções, que às vezes, mesmo com os exercícios, né, Giovana? Uhum, Tem sim. paciente que continua aquela salivação e a cialorreia. E aí vem as opções de tratamento além da fonoterapia. A gente tem medicamentos que podem ajudar? Tem. Qual que é o problema, pessoal? Lembra na live que a gente fez sobre tratamento? Que às vezes o paciente com Parkinson vai tomar remédio 7 vezes ao dia. Eu botar mais um remédio, pode ser que interaja com outros medicamentos, pode ser que ataque o estômago dele, que ele sinta desconforto gástrico, pode ser que surja outro efeito colateral. Então, sempre a gente tenta insistir no exercício. Não teve jeito, às vezes a gente bota uma dosezinha do remédio, mas existem outras opções. Uma das opções é a aplicação de toxina botulínica, o Botox. Então, de novo, apesar de ser super famoso no meio estético, a toxina botulínica é um tratamento de doenças neurológicas, tá certo? E ela, quando aplicada sobre as glândulas salivares, a gente tem 2 pares de glândula parótida, 2 pares de glândula submandibular e glândulas que ficam embaixo da língua. Essas duas, parótida e submandibular, produzem 80% da saliva humana, tá certo? Então, você está fazendo exercício, continua salivando, uma opção que você tem é aplicar toxina botulínica nessas glândulas salivares. O resultado que a gente tem é uma diminuição de até 80% da saliva. Isso melhora a qualidade de vida do paciente, tem esse efeito do paciente não ficar salivando, ele fica menos constrangido, né? De ir na rua, alguma coisa do tipo, e diminui o risco de pneumonia aspirativa em pacientes que estão em fases avançadas da doença de Parkinson. Então, só queria pontuar isso, viu Giovana? Que é a importância do trabalho multidisciplinar. Isso. E quer dizer, eu estou em contato com a fono está em contato comigo, está fazendo os exercícios e tal, está tendo resposta, não está tendo resposta. O que a gente pode fazer, tá certo? Isso a gente vai trabalhando juntos pelo paciente. Sim, e uma coisa que eu sempre falo, doutor Diego, é a questão da toxina, ela não substitui os exercícios, né? Exatamente. Pelo contrário, você tem que fazer para otimizar o resultado, né? Aí que você tem que fazer mesmo para otimizar o resultado. Até porque a toxina, ela tem a duração de 4 meses, né? Excelente. Ela não vai durar para sempre, tá, pessoal? Passou 4 meses, você vai ter que reaplicar. Exatamente. E ela não vai secar a saliva toda, né? Ela vai melhorar 80%, mas vai continuar a saliva da glândula sublingual. Exatamente. Então, se ele põe a toxina e faz o tratamento fonoaudiológico, o tratamento vai reeducar a parte funcional da deglutição, quer dizer, vai fazer com os exercícios ele engolir mais vezes ao longo do dia. Então, ele vai ter treinando essa língua, essa mobilidade de língua que está reduzida. Então, por isso que a toxina, por que eu falo isso? Porque eu tenho muito paciente que faz a fono, vai para a toxina e some, não quer fazer mais exercício. Quer dizer, a toxina não substitui os exercícios. Excelente. Né? Então, sabendo que a duração dele é curta, de 4 meses, e depois tem que reaplicar, ou se o paciente reaprendeu a deglutir, né? Então, ele vai fazer os exercícios e vai lidando, administrando com essa saliva. Né? Muito bom. Eu queria também falar para vocês sobre o manual que agora, nesse segundo semestre, deve estar saindo, que é o manual de fono. Aqui está a folha impressa do manual, mas o manual... Muito bom. É um manual de orientações fonoaudiológicas para pacientes, mas ele está abrangindo bastante coisas de fala, deglutição, também de sono, de cognição. Então, tem testes lá para a família fazer, onde ela identifica se o parente dela, se o familiar dela está com comprometimento, o que procurar, qual ajuda para buscar.
Então, é um manual que veio da ideia do manual da fisioterapia, né, que a Érica Tardelli fez, junto com 2 outras fisioterapeutas da área, e a gente desenvolveu esse pela Associação Brasil Parkinson, e provavelmente agora, nesse segundo semestre, até o fim do ano, a gente vai ter já os exemplares na Associação Brasil Parkinson, para as pessoas ajudarem, contribuírem, né, comprando o manual. Muito bom. E tem algum exercício que você pode só dar uma palhinha pra gente do... Então, o exercício de voz que eu falei para vocês, né, que é a vogal sustentada, então a gente faz com a mão em gancho, porque a mão em gancho, ela é um apoio que você tem de mãos para transferir a força da sua mão para a garganta, para a prega vocal. Ou empurrar um móvel com força, ou levantar a cadeira onde você está sentado. Então, existe essa possibilidade. Ou usar uma TheraBand, que é aquele elástico da fisioterapia, né? Usar o TheraBand puxando o elástico e fazendo a sonoridade da vogal sustentada, que é o A longo. Ah! Então, a gente faz uma repetição de 10 a 15 repetições, esse A longo, né? Com apoio. E para a deglutição, um exercício que eu acho muito importante é o exercício de língua, que é rodar a língua nos dentes, de fazer essa movimentação de língua, pegando todos os dentes, desde o último molar, fazendo o lado direito e o lado esquerdo. Isso ajuda muito. Anteriorizar a língua e posteriorizar de boca aberta, porque você aumenta a amplitude desse movimento e ajuda na deglutição. Muito legal. Quantas vezes por dia, geralmente, você orienta o paciente a fazer? Então, por exemplo, esses de língua, que é rodar a língua nos dentes, anteriorizar e posteriorizar, que não tem sonoridade nenhuma, eu peço para eles fazerem de hora em hora, porque é exercício simples. Legal. Né? Agora, se ele não consegue fazer de hora em hora, ele faz pelo menos manhã, tarde e noite, 3 vezes ao dia. Né? Mas tem uns pacientes meus que acabam aderindo, né? Eu falo, ó, tá no banho, faz, tá cozinhando, faz, tá costurando, faz o exercício, tá assistindo televisão, faz o exercício, otimizar a vida deles, né? E uma das uma das recomendações para engasgos que eu ouço muito, né? Que engasga com comprimido, é uma queixa. Líquido, que é uma com queixa. Comprimido eles reclamam muito. Comprimido, então a gente sempre orienta esse movimento de fazer anteriorizar e posteriorizar, para rodar a língua, vai ajudar muito. Na hora de deglutir, tentar colocar o remédio no meio da língua, né? Colocar e já engolir, mas não engolir o líquido com a cabeça para trás, tem que colocar a cabeça reta ou levemente para frente, tá? Então, legal. Os pacientes que é justamente que às vezes o instintivo é a pessoa levantar, né? Então, a cabeça para trás. No Parkinson, nas doenças neurológicas, não é recomendado fazer isso, tá? De colocar, porque você abre mais a traqueia e você favorece mais os engasgos, né? Escapa mais rapidamente o líquido. Bom. Porque o líquido não forma bolo. Então, se você faz isso, ele escorre rápido e vai para a via aérea, tá? É por isso que tem que tomar líquido com um copo, que eu sugiro. É um copo curto e boca larga. E ele vira o copo, mas não vira a cabeça, tá? Eu tenho muito paciente que toma água. Nossa, essa dica é muito simples, mas ela é super relevante. Porque eles tomam remédio várias vezes ao dia e realmente a queixa deles de sentir o remédio entalando na garganta é muito grande, é muito frequente. Exatamente. Pessoal, alguém reclamou que a série reclamou que a imagem da Giovana tá escura. Agora a gente está faltando 4 minutos de live. A gente vai ver as perguntas. Eu te vejo bem, Giovana. Eu consigo te ver bem. É porque, como eu estou carregando aqui o meu celular... Você está bem de frente, né? Entendeu? Eu estou tentando recarregar aqui onde eu tenho o carregador, onde eu tenho tomado. Não, fica tranquila. Então, a Érica botou lá, copo curto e boca larga, não virar a cabeça para trás. Mais uma orientação super simples, pessoal, que vocês têm que aderir. Eu, inclusive, nunca fiz essa orientação. Aprendi com vocês agora. Isso, tá vendo como é importante trabalhar em equipe?
E talher também. Às vezes o paciente usa uma colher muito grande de sopa e eu falo para reduzir para uma colher de sobremesa, principalmente aqueles que comem muito rápido. Não sei se você chegou com um paciente na Aham. família. Ele come afobado, ele come rápido, ele põe tudo dentro da boca. Então, a primeira coisa que eu faço é diminuir o tamanho do prato, repetir várias vezes, mas um prato menor com uma colher de sobremesa, não de sopa. Né? Porque às vezes ele tem dificuldade de usar o garfo, ele usa uma colher para comer, né? Então tem que Isso é ser muito comum ou o mesmo. garfo de sobremesa ou a colher de sobremesa, não as maiores, porque ele vai colocar uma quantidade menor na boca, não aquela quantidade enorme que ele não consegue administrar, aquele bolo dentro da cavidade oral. Então, você orientando ele a usar talheres menores, ajuda também ele a administrar melhor aquilo na cavidade oral. Tá? E também Excelente. engasgos, às vezes de sopa misturada com duas consistências diferentes, né? Então ele tem uma carne e tem um caldo junto. Às vezes ele engasga com aquele caldo, que nem a melancia. Quando você come a melancia, a gente que não tem Parkinson, a gente se engasga com melancia. Por quê? Porque a melancia tem muita água e é uma fruta sólida. Então, a tendência é você engasgar, porque escorre primeiro a água da melancia e o pedaço dela tá ainda na boca. A mesma coisa com pratos assim, que o paciente tem duas diferentes consistências, né, dentro do prato. Então, a tendência é ele se engasgar. Então, tem que estar fazendo tudo muito homogêneo, a consistência do Muito alimento. bom. Sempre muito bem temperado, mole e úmido, né? A carne úmida. Esses dias eu também tive um paciente que entalou feio, foi em 2 pronto-socorro, quase que teve que fazer uma traqueostomia, porque a carne era dura, não era molinha, e ele foi tentar mastigar, ele já não tinha dentes suficientes na cavidade oral, ou usa E às vezes engole prótese, o pedaço inteiro, né? ou usa Ó, prótese mal encaixada, mal adaptada, e ela fica sambando, ela não ajuda na deglutição, na mastigação. a, a Regiane postou aqui. Esses exercícios servem para quem é portador de miastenia graves? Eu tenho muito paciente de miastenia e muito paciente que acompanha também as lives. Você vê que eles são de miastenia, mas estão aqui acompanhando a live de Parkinson. Eles apoiam bastante a gente. Mas uma coisa importante, Regiane, é que na miastenia você tem um quadro de fadiga que é muito grande e é dependente do uso de musculatura. Então você vê que a Giovana orientou o paciente com Parkinson a fazer a cada hora esses exercícios de língua, né? E Exato, às vezes o exato, paciente com miastenia, isso vai gerar uma fadiga, tá? Então realmente exato. tem que ser. Quer falar E um pouquinho a respeito? então, tem que ser controlada essa frequência, essa intensidade. Por exemplo, fazer a vogal sustentada A não pode em miastenia graves. Esse é Porque muito bom. ele não pode fazer. Eu falo isso porque já apareceu Cansa na mesmo. associação Brasil Parkinson, já apareceu 4 casos de pacientes com diagnóstico errado. Veio com doença de Parkinson, quando fui ver, tinha fasciculação de língua, era ela, não era Parkinson. Então eu estou falando isso porque a fisiopatologia é diferente, né? As manifestações É. clínicas são diferentes. Então, os exercícios para miastenia grave tem que ser curto, tem que ser menos. Então, 3 voltas, 2 voltas, anteriorizar e posteriorizar 2 vezes, né? Espaçar mais, fazer só manhã e tarde. Então, tem que ser controlado essa frequência, essa intensidade do exercício, a carga do exercício, senão ele vai sobrecarregar e ele vai perder a força que já está perdendo. Aham. Cleori, minha querida, Cleori é filha de um paciente meu. A Giovana explicou isso um pouquinho depois, 5 minutos atrás. Depois você olha no vídeo, ela explicando sobre engasgar e os exercícios que você tem que fazer. Você chegou bem na hora que ela estava falando sobre as estratégias de engasgar. Depois você dá uma olhadinha. Vamos ver algumas. Você tem mais alguma coisa para comentar, Giovana? Eu Nós acho somos que nos 3 minutos finais. Dá para a gente passar umas perguntas, ver se alguém tem alguma pergunta. isso, boa ideia, porque eu realmente até fico. Ó, aproveitando, pessoal, a Erika botou aqui várias vezes, ó, exercícios com a Giovana, então tem uns vídeos, eu não sabia disso, hein? Ah, Muito sim, legal. tem os vídeos da Acessa lá no associação. YouTube e acessa também o site da associação. Se você não segue essa associação, segue no Instagram, que tem muita coisa legal, o trabalho dessa dupla aí.
É incrível. Se você não assistiu também a live da outra semana, você assiste. E os exercícios que estão lá na associação, que estão no YouTube, estão baseados nesse manual, que brevemente vai ser divulgado, tá bom? Ótimo. E assim como os exercícios também de físicos, fisioterápicos, que a Érica mencionou da outra vez. Sim, sim. E um exercício muito legal dos pacientes fazerem, já que estou aí nos últimos minutos, é leitura em voz alta, manchetes de notícia, ler em voz alta. Sabe quando você está assistindo a televisão, passa embaixo, né, a notícia, procura ler em voz forte, falar alto, bem articulado, já ajuda bastante, né? Muito bom. Mais alguma pergunta? Ó, Érica, vamos ver aqui, Érica. Giovana é uma das melhores fonoaudiólogos em Parkinson do Brasil, é verdade. Falta especialista nessas áreas de doenças raras. Fico muito feliz de lembrarem das ataxias. Ataxias é o próximo e a ataxia é a tese de doutorado da Giovana, hein? É dia 22 de setembro a minha defesa. Vai brilhar lá. Que é a do Machado Joseph. De Silverman é a técnica que foi validada, que a Giovana explicou, de falar a letra A sustentada. Tem fonoaudiólogo certificado em Vitória? Tem como saber, Giovana? Eu tenho uma lista. Me manda. Posso falar aqui no meu celular? Pode, mas você sabe que essa live depois vai para YouTube, vai para um monte de lugar, às vezes tem um pessoal aí. Então me manda depois o pessoal, a live vai ficar salva. A live vai ficar salva, a Giovana vai botar o contato embaixo, ou vocês mandam um inbox para ela aí, tá bom? Me manda inbox, que aí eu falo, e eu tenho a lista das pessoas certificadas aqui do Brasil. Legal. Em Vitória tem muito fono bom, tá, pessoal? Não é porque é minha cidade não, mas o pessoal trabalha direitinho. Tem muito fono. Onde posso fazer... Arione, onde posso fazer esse tratamento em consultório? Arione, é procurar um fono, mas assim, eu acho que esse primeiro passo dos exercícios, assiste os vídeos do YouTube, né? Uhum. O tratamento de fono deve iniciar já no diagnóstico ou quando aparecem os sintomas relacionados à fala e deglutição? Como que é? Repete a pergunta. O tratamento de fono deve iniciar já no diagnóstico ou quando aparecem os sintomas relacionados à fala? Já no diagnóstico, foi no início. Excelente. Se você pegar aqui a live, você vai ver. Muito bem, vamos ver aqui. Neuro é outro importantíssimo. Meu filho tem 11 anos e foi diagnosticado há 2 anos. O sintoma mais agressivo dele é tremor de língua. O que se pode fazer para melhorar esse tremor? Márcia, é possível que seu filho tenha uma forma de parkinsonismo juvenil. Entre as doenças que causam isso, são doenças muito raras, chamadas de neuroferritinopatias, deficiência de pantotenato quinase. É uma série de doenças muito raras que tem que ver individualmente, tá? Mas o tremor de língua, e não só o tremor, né, às vezes um quadro de disartria super grave. Isso. Pessoal, isso não é o que acontece em todos os pacientes com Parkinson. Estou respondendo a Márcia, tá? Quer comentar um pouquinho sobre isso? Esses quadros de parkinsonismo juvenil e disartria grave? Sim, esses quadros têm que intensificar bastante exercício oral, né? Fazer bastante exercício de mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios. Tem que fazer um treino mais intensivo para a questão mesmo dessa... Porque é da deglutição que vai ser o pior na hora de comer, né? Então, ele vai ficar totalmente incoordenado. Então, tem que mudar, às vezes, a consistência do alimento. O fonoaudiólogo, por vezes, acompanha a alimentação, o almoço, ou o jantar, o café da manhã, para poder ver o que se modifica nessa alimentação para facilitar a vida do paciente. E outra coisa que eu também observo nos pacientes que vão evoluindo com a doença de Parkinson são as discinesias oromandibulares. Então, essas discinesias também atrapalham demais, e a questão do sono. Então, o paciente que não dorme direito, ele acorda muito sonolento e ele vai querer se alimentar sonolento, e isso é um risco de broncoaspirar o alimento, tá? Então, para vocês saberem que dormir bem, descansar, né? Se ele não dormiu bem aquelas horas à noite, tenta estender um pouquinho mais, não sair tão cedo da cama, para ele poder ter mais disposição, se alimentar adequadamente, tá? Então, são esses fatores que interferem, né, no paciente, no tratamento, e que a gente vai lidando, como eu falei para você no início.
tratar o paciente com Parkinson é muito dinâmico, né? Cada um tem uma Sim. manifestação, um sente E nenhum é igual ao falta, outro. Isso. e tudo mais. Mas é isso. Tem mais alguma pergunta? A Arione falou bem assim. A Arione falou bem assim, o paciente com Parkinson fica apavorado ao ouvir isso. Mas assim, a informação que a gente passa é justamente o contrário, para mostrar para você que com a intervenção precoce a gente pode melhorar a vida desse paciente. E foi o que a Mara Evani aqui falou, não é para se apavorar, ao contrário, as evidências servem para retardar a progressão da doença. Pessoal, 15 segundos faltando, gostaria de agradecer enormemente Giovana Diaféria, mãe, doutora aí pela Unifesp. Obrigado, querida, pela sua presença e por ter nos ensinado tanto. Eu que agradeço, viu? Obrigada pela oportunidade.